Meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, tua serva, foi convidada, Senhor, para ministrar a tua palavra sobre as nossas vidas. Por certo, o Senhor já tem colocado a sua palavra no coração dela, que ela transmita, Senhor, com toda a ousadia do Espírito Santo, Pai. Nós oramos, pedimos a tua bênção sobre a vida dela e do teu povo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pedi a permissão, pastor, se eu podia descer. Queria ficar um pouquinho mais pertinho dos jovens. Senti um pouco o calor de vocês, né? Senti um pouquinho vocês mais de perto. E eu quero fazer aqui algumas considerações. Porque quando eu recebi o convite, falei com a Carla assim, Carla, tem algum tema, né, específico e tal? E ela falou assim, não tem. Então eu falei, tá bom, o tema é livre. Falei, tudo bem, Espírito Santo. E pastor, o Espírito Santo de Deus, ele vem costurando, né? Ele é perfeito. Ele vem trazendo as coisas no coração das pessoas. E quando a Carla chegou aqui, falou assim, alguém trouxe alguma coisa, alguém sentiu um desejo de cantar uma canção, de contar um testemunho, de ler uma palavra. E ali eu achei interessante que eu falei assim, Senhor, eu quero ir anotando tudo que esses irmãos estão falando. A primeira jovem, isso para vocês entenderem qual é a palavra. Quando ela chegou aqui, ela falou que ela sentiu esse desejo no coração dela, esse queimar, esse arder, né? Você poderia ter cantado qualquer uma outra canção, uma canção famosa, uma canção conhecida, mas não, você foi justamente para a harpa cristã. Quem é o jovem que quer cantar louvores da harpa cristã? Qual é o jovem que sente a presença de Deus, dizendo que pega uma harpa cristã e abre para cantar louvores dela? Pelo contrário, vão dizer que são músicas antigas e passadas. E ali não. É um lugar onde você vai sentir a presença do Senhor. E o Senhor falou algo tão forte com você, que a sua alma se expressou. O seu espírito gritou aqui nessa noite, guia-me sempre, meu Senhor. Não me deixe sozinha. Não me permita que eu fique desamparada. Não permite que se levante pessoas e diga para mim aonde está o teu Deus. A sua alma gritava dizendo assim, olha, eu tenho prazer na lei do Senhor. E ela é doce como o mel ao meu paladar, porque isso estava contido na canção. Glória a Deus. Você disse com a sua boca, você pediu para que Jesus regesse a sua vida. O anseio pela presença constante em sua vida, no controle total de sua vida. Aleluia. Você poderia ter cantado qualquer coisa, mas você disse, guia-me pelo caminho certo. Glória a Deus, aleluia. É isso que está queimando. Guia-me pelo caminho certo. Jovem, escute isso. Sempre tenha o Senhor como seu guia. Porque Ele vai te conduzir ao caminho certo. Glória a Deus. Mas veio a segunda irmãzinha. E ela falou que ela encontrou nos achados dela algo perdido. Quantos jovens, irmã, tem coisas que estão escondidas e que não vão mais procurar? Assim é a palavra do Senhor. Muitas das vezes ela está empoeirada lá no meio dos seus livros. E eles não querem mais saber de procurar. A igreja na face da terra já não tem mais a sua Bíblia. A minha está descascada já. Vou até fazer uma capinha para ela. De tanto que a gente busca manusear. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado o varão e a varoa que manuseia essa palavra. E aí veio o terceiro irmão. E ele disse assim para os jovens, que não há outro caminho. Olha Deus falando. E ele disse que Jesus é o caminho. E ele chama o pessoal do louvor para cantar
falando. Aleluia. Não existe desonra para quem anda ali nos estatutos e nos mandamentos de Cristo. E veio o grupo jovem. Vocês veem assim, ó, fazendo a costura final. Jovens e os adolescentes. Vocês cantaram que Deus conhece seu coração. Se você não tem voz bonita, cante, adore. Que Deus conhece o coração de vocês. Que a canção que agrada a Deus não sai dos lábios, mas ela vem do coração. Então vamos para a palavra? Para a gente poder sentar? Salmos. A tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira. O mesmo Espírito que estava movendo quando eu perguntei, Senhor, que palavra que o Senhor quer liberar no coração dos jovens da igreja. Aí me vi, saltou um versículo no meu espírito. Salmo 119, versículo 9. Esse salmo gritou no meu espírito. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Vamos continuar? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Versículo 12. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. O que é que desde o início vocês estão falando, estão cantando, estão compartilhando e estão testemunhando? Caminho, coração, palavra. Ele é quem te guia, Ele é quem te orienta. Aleluia. Então eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque realmente, eu me mantive firme nessa palavra. E eu falei, Senhor, eu vou te buscar. Para saber o que o Senhor tem. Tanto para a minha vida, quanto para deles. Quanto para a sua igreja. Pode se sentar. Salmo 119, do versículo 9 ao 16, eu quero ler na versão A Mensagem. Como pode um jovem viver uma vida pura? Seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra, estou decidido na tua procura. Não permitas que eu passe sem ver as placas que pusestes no caminho. Guardei tuas promessas na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Bendito sejas, ó Eterno. Treina-me nos teus caminhos da vida sábia. Transferirei para os meus lábios o conselho que vier da tua boca. Terei mais prazer do que me disseram a respeito da vida que em ajuntar com tons de riqueza. Pondero sobre cada fragmento de sabedoria que vem de ti e atentamente observo como procedeste. Saboreio tudo o que me disseste da vida e não me esquecerei de uma só palavra. E quando eu estava meditando, igreja, nessa palavra, me saltou alguns pontos. E eu quero compartilhar isso com vocês a respeito daquilo que o Senhor me falou em relação à vida dos jovens, dos adolescentes. Eu quero compartilhar com vocês 3 perguntas. Como está o seu caminho? Que lugares tem permitido seus pés pisarem? E como pode o jovem viver uma vida pura? Primeiro, como está o seu caminho? Que lugares tem permitido seus pés pisarem? De que maneira o jovem pode guardar o seu caminho? Esse salmo é tão interessante, jovens, que o Salmo 119 é um poema
E ele foi dividido em 8 versículos para cada estrofe. E os 8 versículos é certinho falando para vocês, para o coração de vocês. E o interessante é que ele vem como se ele estivesse fazendo uma pergunta e logo após ele também dá a resposta. Então, como poderá purificar o caminho? Como poderá o jovem viver uma vida pura neste mundo caído? Versículo 9 mesmo. Observando-o segundo a tua palavra. Na versão a mensagem ele fala assim: seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra. Tem uma passagem, irmãos, e eu quero convidar vocês a abrir rapidamente no livro de Isaías, capítulo 26, do versículo 7 ao 10. Ele é muito interessante a palavra, porque ela faz uma pergunta aqui, ela também te responde no mesmo lugar, mas ela vai se costurando entre si. Quando você se sentir perdido, abandonado, muitas das vezes questionado pela sua forma de viver na face dessa terra, lembre-se que você tem um mapa. A igreja tem um GPS. A igreja tem uma bússola. E ela vai te guiar. Sempre, conforme a canção que a jovem cantou. Ele sempre vai te guiar. Isaías capítulo 26, versículo 7 diz assim, na versão a mensagem, para você entender a resposta do versículo 9 de Salmo 119. O caminho dos que vivem de forma correta é plano. Tu aplanas a estrada para quem é decente. Não temos, ó Eterno, pressa. Nós estamos felizes em nos demorar nos caminhos marcados com as placas das tuas decisões. Tu és quem tu és e o que fizeste é o que sempre queremos. Durante a noite, a minha alma anseia por ti. Do fundo do meu ser, meu espírito te busca. Quando tuas decisões são conhecidas publicamente, todos aprendem a viver de forma correta. Quando se mostra graça aos perversos, eles não conseguem compreendê-la. Na terra da vida correta, eles persistem na vida de maldição, cegos para o esplendor do eterno. Quais são as placas que Deus tem deixado de sinalização das decisões dele na sua caminhada, igreja? Porque é um culto jovem. Muitas das vezes nós acreditamos que o cajado vai descer para os jovens. Mas o mais interessante é que a diaconisa Carla chamou muitos irmãos aqui de jovens. Então quer dizer que é para o irmão também. Que é para as irmãs também. Que é para os músicos também. Que é para o pastor também. Assim como foi para mim também. Corta aqui primeiro. A palavra ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. E ela vai na divisão da alma e espírito, juntas e medulas. O lugar onde a ciência ainda não consegue entrar. Mas essa palavra vai. Aleluia. E aí ela diz o seguinte: o que é que você tem encontrado na sua caminhada, na sua jornada, que você não tem se atentado? Porque Deus mostra. Deus avisa. Eu sempre digo isso. O Senhor não permite que nada aconteça sem que antes Ele não te avisasse de alguma forma. Mas você não tentou. As
enfiar ele goela abaixo do outro. Ele é precioso demais. Jovens, quais são as rodas que vocês têm se assentado? Quais são os tipos de conversas que vocês têm ouvido? Aonde os músicos têm buscado inspiração para dizer que vai fazer você tocar melhor? Porque não tem nenhuma outra inspiração a não ser a palavra. Davi não ia buscar inspiração nas músicas dos filisteus, mas ele buscava no Senhor. Glória a Deus. Vocês podem saber tocar tudo, mas se o Senhor não estiver com vocês, a música vai ser em vão. Aleluia. Porque louvor não é música. Adoração não é música. Louvor é um estilo de vida. E como que vocês têm vivido a sua vida na face dessa terra? Jovens, como vocês têm andado? Como tem sido o seu estilo de vida? Como você tem se vestido? Quem tem orientado vocês nas suas vestes? Quem falou que crente tem que usar cropped? Usa uma saia de cintura alta para cobrir a barriguinha para usar cropped. Oh! A quem vocês têm dado ouvido? A quem vocês têm permitido se assentar em rodas e te dar conselhos? Cuidado, porque as placas de sinalizações estão aí. E a Bíblia é uma bússola para que nós não andemos perdidos, sem saber para onde ir e nem por onde ir. Se o Senhor for sempre o seu guia, você não vai andar sozinho e nem perdido jamais. Segunda pergunta: como pode o jovem viver uma vida pura? Versículo 10 e 11. Olha que interessante, vocês cantaram isso aqui hoje. Em muitas canções vocês cantaram isso aqui hoje. De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Na versão a mensagem fala assim: estou decidido na tua procura. O que você estava procurando, irmã, naqueles achados? O que você foi procurar lá? Mas o Senhor te conduziu a uma procura. E essa procura que o Espírito impulsionou ela a fazer, ela encontrou algo precioso. Então eu estou decidido à procura do Senhor. Jovem, se decida a procurar o Senhor. Quando acordar pela manhã, procure o Senhor. Não procure celular, redes sociais. Se alguém viu ou não viu os seus stories, os seus status. Abra sua janela, contemple o dia. Gente, que dia lindo que fez hoje. Uma chuva tremenda. Os lavradores, os agricultores precisavam dessa chuva porque a terra estava seca. Aleluia. Quantas das vezes a terra do seu coração está seca e você não procura por essa chuva? Glória a Deus. Uma palavra me saltou essa manhã, pastor, no meu coração. Porque tem passagens dos profetas menores que o Senhor diz que essa terra eu derramarei chuva, mas essa não. Essa terra vai colher e essa não. A sua terra vai ter aquilo que você procura, Aleluia. aquilo que você anseia, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você se desespera. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe para quê? Para que você guarde as promessas dele na caixa forte do seu coração, para que você não vá à falência. Ela falou assim, ó, eu quase fui à falência. Eu quase pequei. Eu quase me afastei. Não sei o que aconteceu
Foi um anseio, um desespero que estava dentro dela, dizendo que ela somente teria um que pudesse guiar ela por essa jornada. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Por onde teus pés têm levado o seu coração? Isso tem purificado a sua vida? Porque a sua vida depende de um coração guardado. A área da saúde mental diz que o centro das emoções é o cérebro. Eu estudo, irmãos. Que isso? Mas eu não discordo da palavra. Pelo contrário, eu estou com ela. E ela diz que tudo que nós devemos guardar o que, igreja? É o cérebro? A Bíblia diz que o coração é a fonte da vida, pois é o centro da personalidade de todas as ações humanas. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. O que pensamos, o que sentimos, o que realizamos emana do coração. É ele que bombeia sangue para o seu corpo inteiro. E se seu coração tiver contigo sementes de pecado, pecado contaminará o seu corpo. Agora, se o seu coração estiver emanando, exalando vida, que é Cristo, todo o teu corpo terá vida. Porque o que falam mais aí fora é o quê? A boca fala do que o coração está cheio. E o que sai da minha e da sua boca, ela pode ser palavra de vida ou palavra de morte. Cuidado. Jovens, cuidado com o que sai da sua boca. Porque olha que interessante, para os judeus, o coração é a peça central da personalidade, a sede do entendimento, das emoções, dos desejos e das aspirações e da vontade. Pelo que vocês estão aspirando? O que é que tem feito vocês suspirarem? É a palavra? Se nós já lemos essa Bíblia 1000 vezes ela se renova e parece que você nunca a leu. E aquilo começou a queimar no meu espírito. E veio um anseio, umas inspirações, umas aspirações. E eu falei assim, Senhor, eu não quero olhar para nenhum outro lado, a não ser o Senhor. E que essa palavra venha em inspirações do Senhor. E eu fiquei toda colorida, porque eu não queria sair dali onde eu estava. O que é que tem inspirado vocês? Provérbios 4, do 23 ao 27, ele diz assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversas malvosas, evite a falsidade, mentiras e fofoca. Mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre para onde anda, e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, e fique bem longe da maldade. Esse verso também novamente está falando do caminho. E ele fala que para você se manter no caminho, você tem que guardar o seu coração. Então, como está o seu coração? Está como uma caixa forte? Ou ele já foi assaltado? Também sou tia das crianças. E uma coisa que nós ouvimos muito, que aquele que chegar no seu coração, ele será o seu Senhor. E eu te pergunto, jovens e igreja, quem é que chegou primeiro no seu coração? Adolescentes, quem chegou primeiro no seu coração? Do que vocês mais têm falado? Do Senhor? Ou das coisas fúteis, como diz o versículo? O que é que sai mais da sua boca?
É a palavra? Ou são as coisas que têm preenchido o seu coração que não é o Senhor? Jovens, meninos, o que é que mais tem brotado no coração de vocês? Os joguinhos, videogame, redes sociais. O que mais tem brotado no seu coração? Quem é o Senhor da sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E naquele grande dia, vai ter um telão assim, ó, enorme, maior do que esse aqui. E toda a sua vida se passará lá, diante dos seus olhos. Tudo o que você fez. Quer desfrutar da eternidade? Ande de modo digno nessa terra. Terceiro ponto. Como os jovens buscam o Senhor. No versículo 12 ao 16 diz assim: Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com toda a riqueza. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Nessa versão a mensagem fala: Bendito seja tu eterno. Treina-me nos caminhos da vida sábia. Transferirei para os meus lábios o conselho que vier da tua boca. Terei prazer no que me disseres a respeito da vida, do que ajuntar montões de riqueza. Pondero sobre cada fragmento de sabedoria que vem de ti e atentamente observo como procedeste. Saboreio tudo que me disseste da vida e não me esquecerei de uma só palavra. E aí, nós pensamos, acabou. Mas eu fui buscar, porque justamente esse trecho são para os jovens. Segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece adolescente é o indivíduo entre 12 a 18 anos incompleto. Já o termo jovem costuma ser utilizado para designar a pessoa entre 15 a 29 anos, seguindo a tendência internacional. Então, assim, podem ser considerados jovens os adolescentes jovens, entre 15 e 17 anos, os jovens, que estão entre 18 e 24 anos, e jovens adultos na faixa etária de 25 a 29 anos. Já ouviram dizer que não? Você já ouviu dizer que o jovem é inconsequente? Por quê? Você acredita que os jovens têm essa referência? Mas, para você, o que te soa quando eu falo assim? Se eu disser para você, Rubens, você é inconsequente, o que soaria para você? E o que você tem feito? Suas atitudes têm te trago as consequências? Boas ou ruins? Boas? Uau! Os jovens igrejas têm esse rótulo. Ele é inconsequente. Inconsequente porque existe uma parte do cérebro, do seu lobo frontal, que ainda não está formado. Que é justamente essa parte da fronte, da moleira. O crânio, essa pele dural aqui, ela é resistente. Mas, em compensação, o crânio ainda é aberto. Normalmente, esse crânio só vai se fechar, Rubens, depois de 24 para 26 anos. Aí, somente nessa faixa de idade é que você vai ser considerado maduro. Entre aspas. Entre aspas, porque tem de 30, 40, 50 que não é maduro. Mas aí vai falar de personalidade, caráter, tudo bem. O que está querendo dizer é que essa parte é onde é formada a razão, o raciocínio. Pensar antes de falar, pensar antes de fazer. Então o jovem é inconsequente porque ele é impulsivo. Ele faz tudo sem pensar. Os acidentes
pais. Quando a Bíblia fala, honra teu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra, ele é um mandamento com promessa. Ele não diz que para vocês honrarem, seus pais têm que amar vocês. Ele não diz isso. Seu papai e sua mamãe têm que te amar para você honrar eles. Ele não diz isso em nenhum momento. Então, se vocês têm algumas questões com falta de afeto dos pais de vocês, honrem. Porque é um mandamento com promessa. Honre-os. Você não sabe como é que foi a juventude dele, a mocidade deles. Você não sabe. Então honre-os. Ele não diz que tem que ser cristão, evangélico, bandista, católico, não. Católico, nada disso. É universal. Esse mandamento é universal, é para todos. Por isso muitos jovens morrem. Porque eles não honram o pai e mãe. Não estejam na estatística deles. Jovens e adolescentes não entram na estatística deles. Não morram por não honrar os seus pais. Nós temos na palavra um rei que ele disse o seguinte, em Eclesiastes 4,13: mas vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião e insensato, que em sua arrogância não aceita conselhos. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Salomão ele recebeu conselhos do pai dele, no seu leito de morte. Ele aconselhou o seu filho, ele deu as orientações de vida. Davi preparou tudo para que Salomão fosse um grande rei, e para que ele não se desviasse. Mas em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz que ele se esqueceu de Deus. Arrumou quase 1000 mulheres. E ele se prostrou diante dos deuses pagãos que elas. Ele se virou contra Deus. E ele morreu na sua iniquidade. Então vale mais ser um jovem pobre e sábio do que um velho rico e insensato. Esse é o próprio Salomão. Ele não guardou os conselhos de seu pai. Mas Deus se lembrou de Davi no leito de morte de Salomão. E falou que Davi não ficaria sem alguém que se assentasse ao trono. Deus não permitiu que a promessa que ele tinha feito a Davi, e Davi já estava morto, não fosse cumprida. Não era o que Deus queria para Salomão, mas foi o que Salomão escolheu. Então você tem um exemplo na palavra de Gênesis e Apocalipse de como você pode viver de modo digno nessa terra. Deus avisou Salomão, deixou bem claro para ele o que aconteceria se ele deixasse de seguir essas palavras, de seguir os seus mandamentos, e ele se esqueceu disso. Por isso, e algumas outras situações em que os jovens são chamados assim, porque não pensam na sua velhice e naquilo que eles vão marcar. Mas o apóstolo Paulo, para finalizar, diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12: ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Seja exemplo, jovens. Reconsidere por onde você estiver andando. Retorne. Não tenha medo de voltar e de reconhecer que você estava pegando um caminho errado. Como a jovem cantou, convide o Senhor para ser sempre o seu guia. Não convide nenhum carinha legal, mocinha legal de internet que pode dar conselhos. O único conselho que você vai encontrar está aqui, na palavra de Deus.
que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. Eu estava ontem sentada com a minha filha, passando toda essa palavra. E uma coisa que eu me orgulho muito é de eu ter uma filha, como meus outros 2 filhos que já são casados, apoiar o meu ministério. De não ser uma jovem que ela poderia se levantar e dizer: tudo que minha mãe prega é mentira. Ela, mais do que ninguém, me conhece dentro de casa e ela sabe quem eu sou. Ela pode dizer se eu sou um focinho ou se eu sou um cacto. Então, pais, que vocês possam se orgulhar dos seus filhos dentro de casa, que vocês possam honrá-lo quando eles vierem aqui à frente, compartilhar algo. Filhos, se orgulhem dos seus pais, que vocês confirmem o ministério deles. Nós não somos perfeitos, sempre vamos ter as nossas falhas, sempre. No dia que nós fomos perfeitos nessa terra, Jesus nos retira. Mas procure honrar os seus pais. Se orgulhe da sua mãe. Sua mãe é uma bênção. Se orgulhe dela. Honre ela. Que ela também possa se orgulhar de você. E dizer: essa é a minha filha. Ouve os seus conselhos, seus puxões de orelha. Como diz os meus filhos, boca de mãe é boca de Deus na terra. E tudo que mãe fala acontece. Parece estar rogando praga, mas não! Mãe é um ser que Deus criou para colocar nessa terra. Nasceram na boca dele. As mulheres têm ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Não estou dizendo que os homens não têm, mas eu estou dizendo que o coração de uma mãe é o coração de Deus. Ela capta com facilidade aquilo que Deus quer transmitir para você. E aí eu passando para ela, né, toda essa mensagem, pregando para ela. E ela falou assim: mãe, você tem alguma canção? Eu falei: não. Ela: mãe, essa canção é perfeita. Eu falei: Jesus, vou botar os músicos numa enrascada. Mas é uma canção antiga do Davi Sassi, não sei se você conhece, mas ela expressa aquilo que você vem aqui testemunhando. Vou tentar. Minha alma te deseja,
de andar, de caminhar com Ele. Experimente Ele. Salmo 119, versículo 103 fala que a palavra, ela é doce como mel ao seu paladar. Pastor, desde já eu quero agradecer. Me sinto honrada por estar aqui nesse lugar mais uma vez. E que o Espírito Santo de Deus, igreja, ministre no interior de cada um de vocês. E Ele sempre